Olá, turma. Sou o professor Isaac, professor de matemática, e hoje estamos aqui com mais uma aula e vamos falar de equação do primeiro grau com duas incógnitas ou duas variáveis. Lembrando que incógnita e variável representam a mesma coisa, né? Que são termos desconhecidos de uma equação. Então vamos dar prosseguimento à nossa aula. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. As equações do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão ax mais by igual a c, com a e b diferente de zero e c assumindo qualquer valor real. Toda equação do primeiro grau com duas incógnitas possui infinitas soluções. Então, gente, vamos pode destrinchar essa definição de equação do primeiro grau. Ele diz que ela vem nessa fórmula, né? Lembrando que esse a e esse b são chamados de coeficientes. Eles representam valores numéricos. O x e y representam os termos desconhecidos. E o c é um valor numérico também. Que pode ser um número positivo, negativo, né? Inteiro, racional, irracional. Como ele diz aqui, né? Qualquer valor real. E tem infinitas soluções, né? Então vamos ver aqui, olha, alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então eu tenho x menos y igual a 5, ele está nessa forma aqui, olha, não parece, mas está. Olha, quando as letras aparecem só, quer dizer o quê? Que elas estão acompanhadas pelo número 1. Então nós temos aqui 1x menos 1y igual a 5. Esse 1 do x e do y que está oculto, não aparece, ele está representando a e b. Outro exemplo aqui, 2x mais y igual a 9. Olha, o a está sendo representado pelo 2. O y, como está só, quer dizer que o b é 1. E o c é o 9. Então, nada de muito complicado. Outro exemplo, x mais y igual a 12. Nós temos de novo, como o x e o y está só, quer dizer que o a e o b estão representados por 1 e o c está representado por 12. 12x mais 5y igual a menos de 10. Agora o a está representado por 12, o b está representado por 5 e o c está representado por menos de 10. Então, gente, o a é sempre quem está junto de x, o b é sempre quem está junto de y e o c, né, é o termo que vem depois da igualdade. Então, esse outro, lembrando que o a e o b, né, quer dizer, os valores que acompanham x e y, eles não podem ser iguais a zero, ou seja, tem que ser diferente de zero. O c pode assumir valor zero, tá? Só lembrando. Agora, por que ele disse que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas possui infinitas soluções? É simples, gente. Quer dizer, olha, que você pode colocar vários valores no lugar de x e y, que vai fazer com que essa igualdade, por exemplo, aqui, ó, dê 5. Então, se eu colocar, por exemplo, 6 menos 1 dá 5. Se eu colocar 7 menos 2 dá 5. 10 menos 5 dá 5. Então, vários valores vão fazer com que essa igualdade seja verdadeira. Aqui, olha, entre o 2 e o x, como não tem sinal, quer dizer que aqui é uma multiplicação. Então, na verdade, aqui ó, é 2 vezes x mais y igual a 9. Então, se eu colocar o 4 no lugar de x, por exemplo, e 1 no lugar de y, eu vou ter 2 vezes 4, que dá 8, mais 1, 9. Então, gente, não é nada muito complicado. Então, é por isso que diz que uma equação do primeiro grau tem infinitas soluções. Porque vários valores vocês podem colocar no lugar de x e y que vão fazer com que as igualdades sejam verdadeiras. Então, dando continuidade. Situações, problemas. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, agora nós vamos ver algumas situações, né, que podemos representar por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. A primeira situação. A população de uma cidade A é 3 vezes maior que a população da cidade B. Então, se você não souber o valor de A, mas souber o valor de B, você consegue saber o valor de A, encontrar. Então, por exemplo, aqui, olha, se a população da cidade B for de 3.000, ele disse que a população da cidade A não é 3 vezes maior, então 3 vezes 3.000, que ia dar 9.000, seria a população da cidade A. Se a população da cidade B fosse de 5.000 habitantes, como a população da cidade A é 3 vezes maior, então 3 vezes 5.000, que daria 15.000 habitantes, que seria a população da cidade A. Se a população da cidade B fosse 10.000 habitantes, como a população da cidade A é 3 vezes maior, então seria o 10 3 vezes. 3 vezes 10
daria 30.000 habitantes. E como representar isso na forma de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Então você já está falando, olha, A, né, a cidade A é igual a 3 vezes a cidade B. Então, olha, eu vou deixar a cidade A sendo representada por A mesmo, é igual 3B. Lembrando que quando não aparece sinal entre uma letra e um número, quer dizer que é multiplicação. Ah, professor, mas lá na definição fala de x e y. Gente, ali é a fórmula genérica, mas aqueles x e y eles podem ser representados, né, por outras letras. A e B, C e D, M, N, qualquer letra que vocês queiram do alfabeto. Então, esse A, no caso aqui, pode estar representando o x e o B, y, ou vice-versa. Dando continuidade. João pagou uma conta só com notas de 5 e 10 reais, num total de 7 notas. Então, ele te dá o total de notas, então aqui é possível você encontrar a equação que representa a quantidade de notas. Então, ó, como eu tenho notas de dois tipos diferentes, você pode representar uma por x e outra por y. Ah, professor, o 5 é x e o 10 é y, tanto faz. O 5 pode ser y, o 10x, isso não importa. O importante é você utilizar duas letras diferentes. Lembrando, não precisa necessariamente ser só x e y, pode ser outras letras. Então aqui eu vou representar o 5 por x, né? Mais o 10y, né? Porque quando eu somo as notas de 5 com a nota de 10, eu vou ter o total de notas, que é igual a 7. Então aqui eu tenho a equação do primeiro grau representando essa situação problema. Um outro exemplo. Pedrinho comprou 2 coxinhas e 3 refrigerantes, pelos quais pagou 11 reais. Ele te dá a quantidade de coxinhas, mas não te dá o preço de uma coxinha. Então, gente, vamos imaginar o seguinte, aqui é uma situação do dia a dia, pode acontecer. Então, imagina que uma coxinha custa 2 reais. Se eu comprei 2 coxinhas, eu gastei 4 reais. Vamos imaginar que a coxinha custa 3 reais. Se eu comprei 2 coxinhas, então como uma é 3 reais, quer dizer que eu gastei 6 reais. Notem o seguinte, que quem está variando é o preço da coxinha, e o 2 sempre continua, né? No exemplo que eu estou dando aqui, ó, vamos supor que se uma coxinha fosse 4 reais. Como eu comprei 2 coxinhas, então daria 8 reais. Então eu estou variando o preço da coxinha e o 2 continua. Ou seja, então essa primeira parte são a quantidade de coxinhas vezes o preço da coxinha. Então 2x, eu estou representando o preço da coxinha por x, e o 2 é a quantidade de coxinhas que eu comprei. Olha, se a coxinha custa 3 reais, 2 vezes 3, que dá 6 reais de coxinha. Se a coxinha custar 4 reais, 2 vezes 4, que dá 8 reais só de coxinha. E eu faço o mesmo processo com o refrigerante. O refrigerante, o preço dele eu vou representar por outra letra. Não pode ser x, porque x está representando o preço da coxinha. Então vamos imaginar a mesma situação. Ah, se o refrigerante custa 2 reais, eu comprei 3 copos de refrigerante, então 3 vezes 2, que dá 6. Então é só pegar a quantidade de refrigerante e multiplicar pelo preço do refrigerante. Como eu não sei o preço do refrigerante, eu vou representar por uma letra. Então vai ficar 3y. Então aqui por que mais? Aqui ele representa quanto eu gastei de coxinha e aqui quanto eu gastei de refrigerante. Quando eu somo os dois, né, eu tenho quanto eu gastei no total, que no caso da situação proposta aqui foi 11 reais. Quarta situação. A soma de dois números é 530. Como ele fala dois números, quer dizer que não é o mesmo número. Então é só representar um número por uma letra e outro número por outra letra. Ele diz que a soma, né, quer dizer, os dois somados é igual a 530. Então eu represento um por x, o outro por y. Somando os dois eu tenho um total de 530. Então aqui ó, são algumas situações, problemas, que nós podemos representar por meio de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Dando continuidade. Representação gráfica das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, nós vimos no vídeo passado, falamos de pares ordenados no plano cartesiano. Então, aquela videoaula vai ajudar bastante na continuidade do assunto de equações do primeiro grau. Vocês vão ver que eles se relacionam. Por quê? Eu não falei lá no início, né? Vou falar agora, que o par ordenado ele é a solução de uma equação do primeiro grau, né? Nós temos x e temos y, então é um par. Então esse par representa a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que é o que nós utilizamos no plano cartesiano, né? Então vamos ver aqui, olha.
uma situação aqui, ó, construir o gráfico da equação x mais y igual a 4. Então, o primeiro passo é você definir valores para x e y. Lembrando, valores que vão fazer com que isso daqui, olha, com que essa igualdade seja verdadeira, ou seja, você vai colocar um valor no lugar de x, um valor no lugar de y, e quando somado esses valores tem que dar 4. Então são vários valores que eu posso colocar aqui no lugar de x e y que vão fazer com que essa igualdade dê 4, né? Eu peguei aqui, olha, os pares ordenados 2 e 2 e 1 e 3. Ó, se eu colocar 2 no lugar de x e 2 no lugar de y, somando eu vou ter 4. Se eu colocar 1 no lugar de x, 3 no lugar de y, somando eu vou ter 4. Ou vice-versa, né? Então aqui, olha. Aqui, olha, coloquei 2 no lugar de x, 2 no lugar de y, tenho 4. Coloquei 1 no lugar de x e 3 no lugar de y, tenho 4. Ou posso colocar 3 no lugar de x e 1 no lugar de y, tenho 4. Então tem várias formas de se fazer isso. Agora eu vou construir o gráfico. Lembra que a gente viu na aula passada, o plano cartesiano. Está aqui o meu gráficozinho construído. E agora é só eu ligar os pontos. Lembrando, gente, na videoaula passada, né, caso vocês tenham dúvida, retornem nela para fazer uma pequena revisão. Mas é importante vocês identificarem nos locais corretos, né? Eu tenho x e eu tenho y. Nesse caso aqui, como eles são iguais, tomar cuidado aqui, olha, porque nota, a reta x é a horizontal e a reta y é vertical. Notem que os dois valores, tanto de x quanto de y, eles são positivos. Então, vocês vão ver onde os valores de x são positivos, que é aqui, e os valores de y, que é aqui em cima, e vão fazer a ligação, olha. Então, 2 e 2. Então, 2 de x positivo está aqui, ó. Lá vai o tracinho. E o 2 de y está aqui, olha. Aqui. Então, já liguei o primeiro par ordenado. O segundo par é 1 e 3. 1 de x e 3 de y. Então, vocês vão lá na reta x. Está aqui essa horizontal. Cadê 1 da reta x positivo? Está aqui. Então, tracinho. Para cima por quê? Porque o meu outro par é 3. E ele representa o valor de y, 3 positivo. Em y fica aqui em cima, olha. Então é só ligar um outro tracinho. Construir um gráfico. Uma coisa que eu não falei, esqueci de falar, mas vou falar agora, que o gráfico de uma equação do primeiro grau, ele sempre forma uma reta, que vai ligar esses dois pontos aqui, ó, o ponto de encontro dos pares ordenados. Então aqui, olha, está aqui uma reta. A reta sempre tem que passar por os pontos. Se não passar por esses pontos, está errado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos para mais um exemplo. Construir o gráfico da equação 2x menos y igual a 6. Só lembrando, gente, olha. O 2 e o x, entre eles, tem um sinal de multiplicação. Então, é um processo parecido. Vocês vão escolher valores para serem colocados no lugar de x e y, que quando resolvida a equação, tem que fazer com que essa igualdade resulte em 6. Então, vamos ver os valores que eu escolhi aqui. 4 e 2, 3 e 0. Então, meu primeiro par é 4 e 2. Quer dizer, o 4 eu vou colocar no lugar de x e o 2 eu vou colocar no lugar de y. Resolvendo isso daqui, eu tenho que ter um total de 6. Então, tá aqui, olha. Quando eu resolvo, eu tenho 2 vezes 4, que dá 8. 8 menos 2, 6. Então, é a solução da equação? É. O meu outro par, 3 e 0. Vamos ver se é a solução da equação. Olha, então, eu tenho 2 vezes 3. Dá 6, 6 menos 0 dá 6. Então, olha, são soluções da equação, esses pares ordenados. Agora eu vou jogar no gráfico. Está aqui o gráfico. Mais uma vez, olha, tomar cuidado quando for colocar os pontos. O 4 ele é da reta x. Ó, a reta x está aqui na horizontal. O 4 positivo na reta x aqui, olha. E o 2 positivo pertence à reta y. Está aqui, olha, em cima. Então, um tracinho, né? Ó, eles têm que se unir aqui, ó. Então, um tracinho para cima no 4. E agora ligando com o 2, ó. Então, eu tenho um ponto. Agora, o meu par ordenado 3 e 0. Só relembrando na aula passada. Quando um dos meus valores do par ordenado for 0, o ponto vai ficar em cima de uma das retas. Se meu valor de x for 0, o ponto vai ficar na reta y. Se o meu valor de y for 0, o ponto vai ficar na reta x. Notem aqui, ó, que nesse caso o 0 pertence à reta y. Quer dizer o quê? Que o ponto vai ficar no 3 da reta x.
Aí você vai ver onde é que está o 3 da reta X. Vocês vão ver, ó, a reta X é essa horizontal e o 3 positivo está aqui, olha. Quer dizer que o ponto vai ficar exatamente aqui, olha. Apareceu aqui o pontinho, né? E agora é só vocês traçarem uma reta unindo os pontos. Olha, um ponto aqui e outro aqui. Então tá aí, ó, traçada a reta. Como eu tracei só 2 pontos, a reta tem que passar por 2 pontos. Ah, se eu tivesse mais um par ordenado, eu teria 3 pontos aqui, olha. A reta teria que passar pelos 3. Se não passar pelos 3, quer dizer que está errado, porque uma equação do primeiro grau com duas incógnitas sempre forma uma reta. Então essa era a nossa aula de hoje. Estudem. Obrigado pela atenção e até a próxima.